Olá! Ao longo de algumas semanas eu venho trabalhando alguns conceitos da sociedade que nós vivemos nesse período de pós-modernidade. Eu quero nesse vídeo fazer um resgate, um resumo de tudo aquilo que eu falei ao longo de algumas semanas. Se você acompanha a série Conjecturas, você vai lembrar que eu falei que nós estamos inseridos na sociedade pós-moderna. E o que diferencia a sociedade pós-moderna das eras anteriores que nós vivemos? Bem, a gente pode localizar pelo menos a nossa história em 3 momentos. Há outras formas de fazermos as marcações, mas veja só, na Idade Antiga a verdade estava centralizada na fé. Verdade era uma questão de crença. A fé em Deus e os desdobramentos da fé numa divindade ditavam aquilo que era verdade. Quando veio a Idade Moderna, tudo que fosse ligado à fé e à espiritualidade foi colocado em xeque. Os propulsores da Idade Moderna, eles colocaram o foco na razão. O que é verdade na Idade Moderna? Aquilo que se pode racionalmente provar através, principalmente, do método científico, de algo que é racionalmente aceitável. Então, na Idade Média, a base, o centro da verdade saiu de Deus e foi para a razão. E então começa a pós-modernidade. E na pós-modernidade não há centro, não há uma verdade fechada, verdades absolutas. É uma ideia que é combatida pelos pós-modernos. Então veja só, entre as muitas características do mundo que nós vivemos, eu citei o relativismo. E o que é o relativismo? Não se crê em uma única verdade. Por quê? Será que é porque não existe? Não. É porque crê-se que o intelecto humano, as nossas percepções são extremamente limitadas para que eu e você possamos captar a verdade. E aí, a verdade depende do meu contexto cultural, da minha formação, do meu ponto de vista. Então, uma marca da minha sociedade que eu vivo é a tolerância. Eu tenho o meu ponto de vista sobre um determinado assunto, uma verdade, você tem o seu, e nós precisamos respeitar, e ninguém é dono da verdade, porque a minha verdade depende da minha realidade, do meu contexto. Uma outra marca do mundo pós-moderno é a busca pela liberdade, que, resumidamente, seria você poder fazer aquilo que você deseja, da forma como você quer, como você entende que é melhor para você. E o critério do que é certo e errado, já que nós vivemos num mundo relativista, o critério é subjetivo. Se eu acho que é bom, se eu entendo a partir de alguns princípios que aquilo ali não está agredindo a mim nem àqueles à minha volta, eu tenho liberdade para fazer isso. E eu falei no vídeo sobre liberdade, que liberdade de fato não é você fazer o que quer, do jeito que quer e na hora que quer. Mas liberdade é você poder dizer sim ou não diante de algo que você acha que é bom para você, que é benéfico, e poder dizer não quando você julga que aquilo não será salutar. Quando nós não conseguimos dizer não, é porque estamos cerceados na nossa liberdade. Algo está nos escravizando. Um outro ponto que eu falei foi o hedonismo. E o que é hedonismo? É uma corrente de pensamento que crê que a grande razão da existência humana é a satisfação pessoal
ou de um grupo daquela coletividade. Então, a busca pelo prazer, pela satisfação, é uma grande meta da nossa sociedade. E, por último, o consumismo. Nós somos uma sociedade que foi ensinada, foi doutrinada a consumir, a descartar, a colocar uma valorização sobre bens e objetos, ao ponto de nós crermos que seremos felizes se tivermos determinado bem. Via de regra, aquilo que está em evidência na mídia, aquilo que é o objeto, o bem de consumo da moda. Aquilo na minha mente é incutido que se eu tiver, me fará bem, me trará uma sensação de felicidade. E a não obtenção, não acesso àquele produto, àquele bem, me traz frustração e, consciente ou inconscientemente, eu fico em segundo lugar. Eu fico sendo no grupo uma pessoa até mesmo colocada à margem, porque eu não tenho acesso àquele bem, eu não sou igual aos outros, e isso traz uma série de sensações negativas para a minha vida. Então, resumidamente, é isso. E veja, eu e você fomos moldados nesse contexto. Há muitas outras características, mas se eu fosse me deter em todas elas, levaríamos muitas semanas. Então, eu julguei ser essas as mais interessantes para nós debatermos aqui. Então, eu e você somos filhos dessa geração, crescemos e fomos moldados nesses valores. Esses valores estão consciente ou inconscientemente intrínsecos, estão arraigados, estão lá dentro de nosso ser. Os nossos valores, porque cada uma dessas características tem seus desdobramentos. Então, a nossa conduta, as nossas escolhas, o nosso futuro que nós decidimos, via de regra, ele está pautado em alguns desses valores. Isso define a mim e define a você. Mas veja só, os conceitos pós-modernos vazaram para a fé. Exemplo, nós vivemos num mundo de verdades relativas. Até 30 anos atrás, havia no quesito espiritualidade, fé, crença em Deus, havia uma fé oficial, mesmo que o nosso país seja laico. Entenda, o Brasil é um estado laico, mas não é um estado ateu. Apenas o estado não interfere na fé. Então, havia uma fé oficial. Geralmente, maciçamente, éramos um país católico, com um grupo menor evangélico. Depois vinham os segmentos kardecistas, os segmentos de matriz africana e aqueles que seguiam conceitos orientais. Geralmente eram pessoas descendentes de imigrantes que vieram desses locais do planeta. Havia uma fé oficial, hoje não. Na realidade que nós vivemos, é muito comum encontrarmos dentro de uma mesma residência um católico, um evangélico, um kardecista, um adepto de uma religião de matriz africana ou uma outra, e cada um com a sua concepção acerca de Deus. E é preciso que haja uma convivência pacífica de muitas cabeças pensando cada uma do seu jeito sobre fé, porque as verdades espirituais, lembre-se, elas são relativas. Uma outra questão é com relação à liberdade. Nós migramos de um mundo moderno onde não se
pregava Deus, até se pregava a morte de Deus, e migramos para um mundo de efervescência espiritual. O Brasil, por exemplo, nunca cresceu tanto no quesito fé. Entretanto, é uma fé que está apoiada na liberdade. E o que isso quer dizer? Que aquela pessoa que é adepta de uma religião, via de regra, porque existe uma grande infinidade hoje de possibilidades, ele vai para aquela que lhe confere o maior nível de liberdade que a pessoa julgue que tem possibilidade de desfrutar. As pessoas querem uma fé utilitária, que venha suprir as suas necessidades, mas que não seja castradora, que não venha impor barreiras, que não venha impor limites. Uma religião com limites do que pode ou que não pode está em franca decadência. Outro ponto é o hedonismo. As pessoas têm as suas necessidades e as pessoas estão buscando a Deus para suprir a sua necessidade. Eis a razão porque a vertente cristã que mais cresce no mundo é a teologia da prosperidade, que promete, se no passado a fé prometia uma vida de paz, uma vida prazerosa no porvir, no céu, a teologia da prosperidade promete a paz, a bênção, o prazer aqui mesmo na terra. E as pessoas procuram, e as pessoas vão para a igreja não buscar a Deus, as pessoas vão à igreja para buscar a bênção, e Deus é o canal para conseguir essa bênção. E a questão do consumismo. Quando se fala em consumismo, se pensa em mercado, se pensa na lei da oferta e da procura, se pensa em uma infinidade de produtos à minha disposição. Se há 30 anos atrás as possibilidades sobre a fé eram limitadas, por exemplo, se você não queria ser católico, havia a possibilidade de você ser um evangélico, talvez de uma igreja batista, talvez de uma presbiteriana ou talvez de uma igreja pentecostal, que via de regra era uma Assembleia de Deus. Não haviam outras expressões de fé? Sim, mas eram tão poucas e muitas não estavam em todo o Brasil, que o que era mais comum eram essas três opções, ou então o kardecismo ou uma outra religião. Hoje em dia existe uma infinidade de possibilidades. Dentro do movimento católico existem os tradicionais, existem os carismáticos. Dentro do movimento evangélico existe uma infinidade que está fracionada em os tradicionais, entre os pentecostais e os neopentecostais. E esses segmentos estão fragmentados em muitas outras ideias e possibilidades. Então, o que se faz? Existe a lei da oferta, a lei do mercado dentro da fé. Então, você agora vai para a religião que melhor lhe agrada. Na prateleira há uma infinidade de produtos da fé. Então, eu monto a minha religião à la carte. Eu pego um pouquinho dessa, um pouquinho daquela outra e monto a minha religião. Se houver uma igreja que abrace tudo isso que eu creio, porque apesar de eu crer esse ponto e esse ponto da igreja A, mas eu não creio no ponto D e E daquela igreja, então a verdade espiritual ela é relativa. A igreja que eu estou pode crer no ponto A, B, C, D, eu só creio A, B e C, e o D e E eu creio de outra religião. E na realidade que nós estamos hoje, nós encontramos expressões religiosas, movimentos religiosos, igrejas, que elas são a verdadeira colcha de retalhos, com uma infinidade de crenças muitas vezes antagônicas.
E as pessoas então escolhem o que melhor lhes aprouver, em busca do produto que melhor oferece. Algumas procuram o produto salvação, algumas procuram o produto cura divina, outros procuram o produto prosperidade e outras coisas mais. Esse é mais um vídeo do canal Terceira Via. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Todos os finais de semana nós estaremos compartilhando um vídeo novo. Também todos os dias temos um devocional de no máximo 3 minutos chamado Palavra Amiga. Todos os dias Palavra Amiga, todos os finais de semana, sábado e domingo, um vídeo do projeto Conjecturas. Curte, compartilha. Valeu!